Cara, não é simples. Eu não consigo fazer um produto no qual eu vou levar 8 meses, 6 meses para fazer, agora diminuir ele para 3 meses porque você quer ter uma economia. Eu vou prezar pela qualidade da minha entrega, porque você vai me cobrar pela qualidade da minha entrega também. Isso para mim é o básico, né? E aí tem uma questãozinha dentro da criatividade que é o teste, assim, né? A gente trazendo para negócio, né? Então acho que a gente tem que nativamente estar testando essa criatividade no dia a dia. As famílias, ela também tem que estar confortável, para isso também tu tem que ajudar as pessoas, né? Ajudar num sentido de bonificar elas, mas que o negócio seja sustentável, óbvio. Então eu acho que isso é não tirar o romantismo do empreendedorismo e trazer para a vida real, né? Olhar para o que a gente faz e tentar melhorar, já para mim hoje o maior sinônimo de inovação é isso, tá? Começa agora o Egos Talks, gestão que conecta. Um espaço criado para líderes, empresários e pessoas que querem evoluir com clareza e objetividade. Aqui a gente conecta gestão, pessoas, operação e vida real. Eu sou Jonathan de Lima, sócio-diretor da Egos Consultoria, e começo agora com vocês mais um episódio do Egos Talks. Gostaria de fazer um agradecimento especial agora para os nossos parceiros aí, o nosso parceiro master da eTools Imports, uma empresa que está sempre conectada com a gente em todos os nossos propósitos, em todos os nossos projetos aí, não só no Brasil, como também mundo afora. Temos o projeto 360 em conjunto nos Estados Unidos, onde inclusive estamos abrindo fronteiras não só para o estado da Flórida, mas para outros estados dos Estados Unidos também. Nosso outro grande parceiro, então, que é responsável por todas as nossas mídias aí, todas as nossas comunicações, as nossas criações dentro do nosso Instagram, dentro do nosso site, que é a ANAC Comunicações. Também o nosso gestor de tráfego da Lazo Digital, outro grande parceiro. E também você aí que quer, nesse friozinho agora, quer tomar um vinho de qualidade, comer alguma coisa diferente, corre lá para Empório Gastro, nosso grande parceiro aí, o Ricardo Broin. Muito obrigado novamente, pessoal. Obrigado pela ajuda, obrigado pela confiança no nosso trabalho. Vamos lá então, pessoal. Hoje o tema mexe com algo que todo empresário fala que quer, mas nem sempre sabe aplicar, que é sobre inovação. E quando falamos de inovação, não estamos falando apenas de tecnologia, né, Rodrigão? Eu já estou falando o nome do nosso convidado aqui, mas já vamos adiantando com ele, né? Não falamos só de tecnologia, né, Rodrigo? Estamos falando sobre criatividade, adaptação, tomada de decisão e principalmente sobre construir negócios que façam sentido. Porque inovar não é apenas criar algo novo, é encontrar formas melhores de fazer o que precisa ser feito. E para falar deste assunto, hoje trago aqui para vocês Rodrigo Kronbauer. É assim que se soleta, Rodrigo? Parece mais difícil, mas é isso. Não é tão difícil, né? Exatamente. Então, vou ler um pouquinho aqui do teu perfil para o pessoal saber também quem é o Rodrigo aí. Então, o Rodrigo é empreendedor, profissional de marketing, branding e inovação com mais de 15 anos de atuação em diferentes segmentos do mercado. Rodrigo já empreendeu em áreas como moda sustentável, tecnologia, agricultura, eventos, startup e varejo, acumulando experiências, aprendizados e desafios que ajudaram a construir sua visão de negócio. Porra, diversificação total de negócios, hein, Rodrigão? Aí o desafio teu foi mais que diário, foi a cada hora um desafio diferente. Pois é, quando eu olho aqui parece que eu tenho 40, 50 anos, né? É isso. E também atuou como head de marketing da Monjoie, isso? Isso aí. Participou da construção da Local Farms e atualmente integra projetos ligados à tecnologia e inovação. Rodrigão, seja bem-vindo aí ao Egos Talks, gestão que conecta. Vamos lá então. Peço que você faça a sua apresentação aí, já que eu te apresentei, mas fale um pouquinho para a galera já te conhecendo, sabendo quem você é e a gente seguir nosso conteúdo aí. Bom, obrigado, João. Super feliz pelo convite. Sou local aqui, né? Tava falando, sou de Cruzeiro, enfim, já rodei o mundo um pouquinho. Hoje tô mais presente aqui no dia a dia, então sempre que eu posso estar aqui trocando uma ideia, né? Trazendo minha visão de quem já teve bastante coragem para encarar os desafios e empreender em diferentes... Coragem, né? É o primeiro de tudo, né? Acho que sem dúvida. E eu realmente sou muito movido, assim, a buscar experiências, né? Tentar criar negócios com uma criatividade. Então, super legal, obrigado pelo convite. E faltou ali falar um pouquinho do meu negócio atual, que hoje eu estou mais na área também de hospedagens, né? Que é meu último empreendimento lá na Serra. Então, tô começando, aprendendo. Estou feliz aí com os resultados iniciais, mas é isso. Acho que toda a bagagem que eu tenho em diferentes mercados e segmentos é o que fazem, hoje em dia, parecer mais fácil, mas não é tão fácil, não. Vamos lembrar desse negócio aí, vamos falar um pouquinho mais sobre ele, fazer um merchan aí, para a galera também já conhecer esse novo negócio aí, que turismo é
É o que todo mundo busca na Serra Gaúcha. Né? Não, exatamente. Está bem aquecido. O estado como todo está investindo isso é e tudo verdade, mais. Então verdade. a gente tá mudou um pouco o estado do Rio Grande do Sul, né? Voltou para essa área do turismo aí. Exatamente. Mas vamos lá, vamos para a sabatina de perguntas aí, para a gente tentar fazer com que o nosso público aí se conecte com a gente, né? Que é o nosso interesse sempre se conecte com assuntos relevantes. Como você sabe, a gente é da área da consultoria para marcenarias, mas o Egos Talks foi realmente feito para empresários, né? Não para falar só de marcenarias, falar só de processos, que é o nosso dia a dia, mas trazer assuntos relevantes. E um dos assuntos relevantes aqui é que todo mundo quer, né? Saber como inovar, como fazer novos empreendedores nesse mercado tão disputado que acontece hoje aqui no nosso país. Vamos lá então. Rodrigo, quando a gente fala em inovação, muita gente imagina tecnologia, né? Inteligência artificial, e grandes empresas podem fazer isso. Você considera que a inovação é só isso? Boa. Sabe que eu estava pensando, né, em que linha trazer assim, para falar sobre inovação, né? E eu acho que cada vez mais a gente fazer o básico muito bem feito tá cada vez mais difícil, né? Dado aí toda a complexidade do mundo, IA, né, cada vez mais estímulos, né? Então, começando pelo conceito básico da inovação, que a gente né, trazer uma mudança de produto, serviço, né, posicionamento, mas que realmente gera impacto, né? Esse é o grande ponto, assim. A gente às vezes vê muita famosa fumaça, né? Aparentemente algo realmente relevante, mas tu vai olhar lá no fundo, não tem um impacto significativo na vida das pessoas, né? Seja do negócio interno, seja para os clientes. Então, quando eu olho para a inovação e enxergo isso no dia a dia, muitas empresas pecando nesse sentido, né, de querer olhar algo mirabolante e esquece de olhar para o básico do dia a dia da sua operação e olhar internamente o que pode ser melhorado a nível de realmente gerar esse impacto, né? Então, sem dúvida, para mim, assim, não é algo exclusivo de tecnologia, né? Ela só é uma ferramenta que facilita a gente implementar a inovação, né? Mas a gente olha o uso da IA, então, para mim, é o exemplo mais tangível hoje em dia, né? A gente vê empresas totalmente desorganizadas a nível de processo e que eles querem implementar uma IA. E a gente fala assim, cara, tu botar uma IA nesse processo bagunçado, tu vai impulsionar algo bagunçado. Então, o teu caos vai naturalmente aumentar, né? Então, hoje, sempre que a gente, né, nos projetos de tecnologia que a gente tem hoje, muitos clientes veem que, eu quero botar IA para resolver isso aqui. Eu falo, tá, mas como é que tu resolve hoje? Não, eu não resolvo muito bem. Bom, então não é a IA que vai resolver isso, né? A gente tem que dar um passinho atrás para olhar o processo, olhar como está sendo feito hoje, né? E qual que é o resultado final esperado, né? Isso também é um ponto importante, que a inovação, ela tem um certo nível de ser aleatória, né? Ela tem muitos componentes para conseguir, de fato, gerar um resultado final, mas sempre que a gente for pensar e botar energia, botar investimento para pensar numa inovação, é importante a gente saber o que a gente espera, né? Que o resultado esperado dado o investimento, porque inovar ainda tem os seus desafios, né? Não é só uma questão, não tem uma fórmula, isso que também é importante dizer desde o início, assim, né? Cada contexto de empresa vai ter uma realidade diferente, né? Composições de mercado, especialmente das pessoas envolvidas, né? Que a gente ainda tem aquela mística da pessoa genial, que vai ter uma ideia genial para, né? E, geralmente, quando aquela pessoa teve a ideia, ela é uma somatória de estímulos que fizeram aquela pessoa ter a ideia, mas não é somente a genialidade que está envolvida ali, né? Então, acho que é legal a gente ver que a inovação está muito mais acessível, muito mais presente, né? O lado bom que eu vejo da IA é realmente ela está propiciando que empresas extremamente não tão estruturadas consigam ter acesso de uma forma mais fácil, né? Mas tem que ainda realmente olhar muito para dentro, né, das empresas e começar a acelerar processos com o uso da tecnologia, mas, né, elas, de novo, é a ferramenta que ajuda aí o processo, né? E sabe, Rodrigo, eu estava agora pegando o gancho do que você vem falando aqui, até foi um assunto que tá muito quente na memória, porque ontem eu e meu sócio estava conversando em uma ligação e a gente vê no nosso ramo hoje, um dos grandes desafios dos marceneiros, que são nossos clientes aí, das marcenarias, que são nossos clientes, os grandes desafios é trazer uma orçamentação de projetos, né, de ambientes planejados de uma forma mais rápida. E a gente começou a analisar a questão de implementar a IA, né, em uma forma de trazer o componente, trazer um PDF, de trazer um projeto 3D para dentro de uma IA e fazer esse orçamento mais rápido. Mas sabe que agora, pegando o gancho do que tu falou, a gente conversou ontem sobre isso, que já tem muita gente indo para esse caminho. Só que o que a gente percebeu? Como você disse, a inovação, a IA, as máquinas, tecnologia, elas são recursos que fazem a gente chegar a um resultado mais rápido.
Mas se a gente não estiver com o processo muito bem definido, com as ações muito claras, acaba que essa IA vai te trazer até um problema mais rápido, então, né? Ela vai te apresentar o problema mais rápido. E dentro disso a gente percebeu, pô, cara, mas olha só, os caras estão trazendo a IA. Beleza, mas a gente foi analisar algumas plataformas de IA, a diferença está dando entre 12% e 18%, né, de preço. Pô, se tu olhar aqui num orçamento de 10 mil reais, tu tem aí uma diferença de 18%, 10%, vamos pensar assim, pô, parece não ser muito, né? Cara, mas eu tenho velocidade. Mas tu pegar num orçamento de 300 mil reais, 10%, é muita coisa. É muita coisa. Essa diferença é muito grande. Às vezes é a lucratividade que o cara tem. Então a gente até conversou, cara, acho que às vezes a gente tem que navegar contra a maré, né? Navegar contra esse espaço para mostrar um pouquinho diferente de metodologias. Para os caras entenderem um pouquinho a metodologia antes do que a IA não vai resolver o teu problema se tu não tem uma metodologia, um processo claro, como você falou. E tem esse uso da IA que a gente está implementando no nosso dia a dia, que é uma palavrinha muito presente, que é o tal do treinamento. Vou treinar a IA para ela ser mais assertiva, né? Então, esse que é o grande ponto. A IA, ela é uma máquina. Né? Se eu dar um input errado, ela vai nos dar um resultado errado também, né? Então, esse é o grande risco que eu vejo, assim, da galera querer acelerar demais, implementar, né? Como está muito acessível. Fórmulas mágicas. Exatamente. Então, a gente vê muita gente querendo buscar justamente o atalho, né? Então, é isso. Eu ainda acho que não existe, tá? De novo, está mais acessível, a gente está mais propício a buscar inovação e melhorar processos, né? Uhum. Mas para realmente ter uma mudança significativa e eficiente, né? Esse que é o grande ponto. Porque pensar que a gente está ali fazendo, né, tendo um prompt com uma IA da vida não é isso não é inovação, né? É um passinho que a gente está ainda. Então, nós mesmos na empresa lá, a gente também passa pelo processo de fazer orçamento e tudo mais. E a gente é uma empresa de tecnologia, tem meu sócio lá que o cara entende muito de tecnologia. A gente está 2 meses treinando uma IA para que ela consiga fazer os orçamentos de forma rápida para nós. E assim, fala de sites, que são projetos que tendem a ter uma similaridade, né? Então, não é simples, né? Então, hoje, por exemplo, eu levo, vamos supor, 2, 3 horas para fazer um orçamento, né? O nosso sonho futuro é que a IA gere ali em 10, 15 minutos. Mas eu estou investindo muitas horas prévias para conseguir fazer. Então, eu estou dedicando agora para talvez poupar lá na frente, né? Mas, sem dúvida, é algo que a gente vai estar sempre tendo que refinar, olhar, melhorar, né? Então, eu acho que vai vir uma leva agora de empresas a nível de resolvendo pequenos problemas com o uso de IA, né? Mas aí realmente eu acho que tem uma leva interessante. Daí o grande desafio é as empresas filtrarem o que faz sentido para ela naquele momento e, especialmente, ter um nível de organização interno de processo, né? Para que realmente a IA não escale o caos, né? Essa expressão para mim é maravilhosa. Esse é um pouco essa expressão eu escutei, cara, agora um podcast que eu escutei alguns dias atrás, aí eu escutei essa expressão e me chamou a atenção. E realmente é o meu receio hoje, né? De repente, eu sou aí dos anos 80, então a gente fica um pouco receoso, por mais que a gente está no mundo da tecnologia, eu desde 2012 venho para esse mundo de tecnologia, implementando tecnologias, implementando processos, enfim, e levando no nosso ramo, a indústria 4.0, né, para a prática, mas ainda eu tenho esse medo. Parece que é algo que está próximo da gente, mas sabe aquela coisa que não é que nem você falou, que não é tangível, assim, parece que ainda tem muito que se estudar. As pessoas estão simplificando muito esse termo IA, né? Elas estão achando, cara, não é que nem você falou, pô, você está agora com um negócio aí que tende a ter uma personalização, algo que é mais, né, commodity, assim. Daí eu pego no nosso ramo aqui, os caras com projetos personalizados, fazendo uma IA, prometendo em 2, 3 minutos ter um orçamento. Porra, tem que ter esse cuidado, né, Rodrigo? Tem que. Eu acho que é completamente plausível e é um caminho natural, assim, né? Só que eu acho que tem todo um trabalho a ser feito para ter especialistas envolvidos, pessoas que entendem de tecnologia, que entendem da área, né? Todas as peculiaridades da área de imobiliário, né, ou móveis planejados, enfim. Porque daí tem outro desafio que é a questão cultural também, né? Sim. Né? Por exemplo, a área de imobiliário já tem um nível de industrialização muito grande, né? Tu pega outros segmentos como construção civil, enfim, outras áreas, cara, que é um nível, é uma questão realmente, uma cultura, entre aspas, não preparada para absorver o uso profundo de tecnologia, né? Então, eu estou estudando muito construção civil, enfim, e ela é o maior desafio esse, né? O pessoal
tende a puxar muito a brasa para industrializar a construção, assim como foi feito com a área de imóveis também, né? Só que tem uma camada cultural de como fazer lá a pessoa que está lá na linha final conseguir, de fato, implementar de forma eficiente. Cara, é um desafio para nós hoje ainda na marcenaria, por mais que a gente tenha equipamentos aí, a Etus, que é o nosso parceiro aí, está sempre conosco, que traz esses equipamentos automatizados. É um desafio hoje para o operador do equipamento entender que ele é um operador, que ele não precisa planejar nada, que ele não precisa fazer nada, porque isso já vai vir antes. Já é um desafio para a gente pensar isso, porque o cara tem aquela cabeça ainda do marceneiro, do pedreiro, que foi aprendido com o seu avô, com o seu bisavô, com o seu pai, enfim. Ainda essa transição, né, tá um pouco difícil. Mas vamos lá, Rodrigo, continuando aqui. Tu acredita que dá para investir, dá para inovar sem investir grandes valores? Então, aquilo que a gente comentou aqui já. As experiências podem nos falar sobre isso. Eu acho que nunca esteve tão fácil. Esse é o grande, né, o dilema que a gente vive atualmente. Está muito acessível, não é que está fácil. Está acessível. Hoje, tu pega lá, hoje eu sou uma determinada empresa, meus processos são esse. E a gente pode usar a IA para nos ajudar esse exercício de reflexão, né? Mas eu acho que é muito mais do empreendedor olhar para os seus processos internos e só de olhar para ele e dizer, cara, onde é que eu estou deixando dinheiro na mesa e eu botar uma energia para melhorar esse processo, seja ele... E não é só uma questão de... Quando a gente fala de processo, não é só industrial, né? É pensar lá no início, como é que o lead chega até nós, qual a velocidade de resposta que eu tenho para dar um bom dia e responder o bom dia da pessoa e já passar para a equipe de vendas, né? Então, são muitas métricas possíveis ao longo de todo o processo que a gente, como negócio, tem, que a gente pode olhar e dizer, opa, aqui eu talvez esteja perdendo dinheiro, né? Então, hoje, para te fazer um teste, por exemplo, hoje nosso tempo de resposta é tanto, se eu vou tentar diminuir aqui para X e olhar esse resultado, né? Por isso que eu digo que é importante a gente pensar em qual que é o resultado previsto com o investimento, né? Para tentar buscar essa inovação, né? Porque senão a gente muitas vezes vai pensar, será que foi o investimento que a gente fez? É isso que está trazendo resultado ou não, né? Então, por isso que metrificar muito bem esses investimentos é importante, né? Então, assim, dá para, sim, né, buscar essa inovação e aí tem muito o lado da criatividade, né? Então, por isso que eu acho que olhar para o que a gente faz e tentar melhorar, já para mim, hoje o maior sinônimo de inovação é isso, tá? Não é ter aquela ideia mirabolante, é dizer, opa, como é que eu estou fazendo hoje? Onde é que faz sentido eu botar energia para eu tentar melhorar? E aí, às vezes, tem que olhar internamente. Eu tenho capacidade intelectual interna, tenho pessoas que entendem de inovação, de processo, de ferramentas para melhorar. Vai ser um software externo, vai ser uma consultoria externa. Por isso que não tem como dizer, faz isso que vai dar certo o teu negócio, né? Eu acho que é muito de entender profissionais hoje que de diferentes áreas que são entusiastas de tecnologia. Esses estão saindo muito na frente, porque eles internamente estão absorvendo tudo que o mercado está trazendo e dizem, opa, aqui eu posso botar uma energia, faz sentido eu estudar, né? Então, acho que não é mais uma escolha, assim, a gente entender de tecnologia, né? Qualquer profissional hoje que busca um crescimento de empresa, independente de segmento, eu acho que tem que estar minimamente entendendo como é que o mundo está evoluindo. E um bom exemplo é o uso do WhatsApp, né? Que a gente fala, o WhatsApp, cara, hoje o Brasil é o país do mundo que mais utiliza, né? A nível comercial, enfim, proporcionalmente falando. E se for ver, é uma ótima ferramenta que no Brasil ainda é muito pouco explorada, assim, né? Então, só ali mesmo a gente consegue botar muita energia para melhorar processos, né? E sabe, Rodrigo, que eu já usei essa fala em alguns outros episódios nossos aqui do podcast, quando a gente falou um pouco de pessoas, falou um pouco de segurança do trabalho, falou também sobre reforma tributária, que é a nova tendência, a nova realidade nossa, né, para 2026, 2027. Nova dor de cabeça. Fato. E eu acho que como a gente está passando por uma transição, essa transição que eu digo são os nossos pais, os nossos avós, que muitos hoje das empresas, tirando os loucos do empreendedorismo, né, os caras que gostam disso, mas se a gente for pegar aí uma porcentagem, eu vou estar mentindo se eu falar alguma porcentagem aqui, mas uma grande fatia do mercado hoje são empresas familiares, que passam de geração para geração. E hoje ainda está acontecendo uma transição, né? Aconteceu aquela transição de avô para... Vamos pensar num familiar, né? De avô para pai, e agora está acontecendo isso de pai para o filho, né? O filho aí dos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90. Então, esse mito ainda de inovar, que é algo distante, isso está muito enraizado nessa transição, né? Então, daí vamos lá, a galera nova, a galera que está chegando aí, cara, tá facilitando os trabalhos para tentar
ganhar mais dinheiro com menos esforço, com menos trabalho muitas vezes. Então este mito ainda ele está enraizado no nosso mercado industrial hoje, no nosso mercado trabalhista, né, no empreendedorismo como um todo. E hoje, Rodrigo, na prática, assim, se você pudesse falar um exemplo teu, né, uma consideração sua, o que é inovar? Bom, acho um assunto aberto, né? É bem amplo, mas... É amplo, claro, mas eu quero a tua opinião. E boa. é importante saber... Claro. O cara que inovou em tudo aí, a gente tem que saber. É que eu vejo que tem essa confusão ainda, né? De que inovar tem que necessariamente ser algo super criativo. Para mim não é necessariamente isso. Eu tenho bons cases, né, dos meus negócios, que como eu sou da área de marketing, geralmente eu trago algo mais disruptivo, digamos assim, que vai chamar atenção para seja um novo negócio, como eu faço alguma coisa diferente dos concorrentes, né? Então isso está no meu DNA para criar novos negócios. Mas lá no final das contas tu olhar, né, que eu falei algumas vezes, olhar teu processo, olhar onde faz sentido eu botar energia e melhorar para trazer um resultado real. Esse é o grande ponto, sabe? Porque muitas vezes eu já, nos meus próprios negócios, muitas vezes eu fiz muito barulho, mas talvez não tenha me trazido um resultado real. Então foi muito mais um movimento de marketing do que propriamente falar de inovação, né? Então hoje para mim está muito mais claro, assim, cara, sempre que eu vou propor algo diferente, eu vou buscar realmente um resultado final lá mensurável e tangível. O que eu busco aqui? Vou melhorar a receita, vou melhorar o lucro, vou diminuir custo. Então, essas são, para mim é isso, é olhar para essas variáveis, indicadores de negócio e ver aonde faz sentido eu botar energia para melhorar isso e, de fato, buscar um resultado final ali, sabe? É como você disse, né? Às vezes as pessoas estão olhando a inovação como, criar algo, um produto diferente ou uma ideia diferente, mas às vezes é inovar no processo do teu próprio negócio, né? Então, o que você vem falando, eu já poderia encerrar o podcast agora aqui, já tá fazendo muito sentido para mim e a gente já poderia estar indo para outro episódio aí. Para mim esse é o ponto, assim, e eu demorei tempo para aprender isso, tá? Que é realmente, para mim, inovação ela tem que estar relacionada a resultado direto para alguém, assim, não é só um barulho, realmente tem que olhar e dizer, cara, isso aqui mudou o ponteiro em algum sentido, sabe? Sim. Mensurável, assim, então para mim isso é importante. É que daí tira o romantismo, sabe? Deixa a coisa mais pragmática. Qualquer negócio é capital. Isso. Então a gente tem que olhar para quando a gente inova, a gente tem que trazer mais capital para o nosso mesmo negócio. Não adianta querer abrir várias empresas ou vários negócios dentro do teu negócio, se ainda o teu negócio que você até agora te trouxe lucratividade, te trouxe o teu dia a dia, não está totalmente conectado entre os departamentos, né? Falando um pouco de criatividade, se criatividade é dom ou é um processo, eu queria saber de você, Rodrigo, assim, existe uma crença hoje que algumas pessoas nascem criativas e outras não. Não, eu acho que é bem... Para mim, criatividade é muito mais transpiração e método do que propriamente nascer ali a pessoa genial fora da curva, né? E eu falo isso com propriedade porque eu sempre me considerei um burrinho esforçado, tá? Eu nunca fui o CDF da turma, tipo, eu não vi em mim, quando jovem, as capacidades que eu sonhava, assim, mas eu sempre pensava, se eu correr atrás, eu consigo. E aí o ato de empreender foi que realmente despertou isso em mim. Então eu tinha talvez essa vontade de sempre pensar fora da caixa, mas eu não tinha nem a coragem, né? Então por isso que para mim essa correlação entre medo e criatividade, empreendedorismo, né, é muito presente, assim. Então acho que para mim é muito repertório, então a gente tem que estar constantemente olhando para estímulos, né? Seja olhar para um negócio e ver como quem está fazendo diferente ou buscar inspiração em outros segmentos que talvez eu possa trazer para a minha realidade. Isso para mim é o básico, né? Que a gente... e aí tem uma questãozinha dentro da criatividade que é o teste, assim, né? A gente trazendo para negócio, né? Então acho que a gente tem que nativamente estar testando essa criatividade no dia a dia, assim como um esforço que a gente pode desenvolver uma capacidade física de estar correndo maratonas, enfim. Eu acho que a criatividade é algo que todo dia a gente tem que estar, né, alimentando ela para que de fato a gente consiga criar e pensar um pouquinho fora da caixa, assim, né? Então eu acho que não, é muito mais botar em prática do que achar que a gente nasceu ou não nasceu com o dom da criatividade. E pegando nessa linha aqui, até uma dica, né, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, para os empreendedores também que estão pensando em inovar aí, em ser mais criativos no seu próprio negócio, como a gente pode estimular a criatividade? Para mim passa muito por repertório mesmo, tá? Então algo que eu faço muito é estar sempre olhando para diferentes segmentos que não necessariamente são o nosso, né? Que a gente fala assim,
pô, Rodrigo, a gente tem ali 24 horas por dia, daí a gente dorme preferencialmente próximo de 8 horas, vou entre aspas, perder meu tempo olhando para um mercado que não é o nosso. E para mim é o começo de realmente tu ter essa essência de criatividade, né? Então, a tecnologia é boa por isso, que ela já nos obriga a estar sempre olhando para novidades, mas essa é outra dica real, assim, é pegar para o meu negócio, hoje, onde eu atuo, e eu brinco, eu tenho um exercício que eu faço, que esse é real, tá? Eu chamo que eu tenho a característica de hackear os negócios. Inclusive aqui, eu cheguei nesse estúdio, já pensei quanto é que custa o aluguel, qual que é o custo de infraestrutura, quanto é que os caras estão faturando para parar de pé. Então, isso é um exercício básico para a gente estar olhando a nível de empreendedorismo, né? E a nível de criatividade é a mesma coisa. Quando a gente vê uma ideia, olha só que ação de marketing legal, como é que os caras foram criativos e tudo mais, é muita transpiração por trás para chegar naquela ideia, né? Então, acho que eu sempre gosto de olhar contextos de negócios e olhar como é que eles resolvem os problemas, como que eles comunicam o que é importante para eles, né? E eu já faço a conta lá, juro que é real, assim, eu gosto de chegar nos lugares e eu penso, como é que fecha a conta desse trem aqui? Enfim, é isso, daí, porque é algo natural, assim, a gente vai olhando, assim como a gente tem, né, gostos diferentes, enfim. Porque quando a gente olha, muitas vezes, né, os melhores resultados, a gente olha para um problema comum de uma forma diferente. Então é o que você vem trazendo. Você chegou aqui, olhou para a operação, pô, como é que funciona, né? Entendendo a operação. A mesma forma, às vezes eu brinco com a minha esposa em casa e eu falo, pô, cara, às vezes quando eu vou lavar a louça, eu olho, cara, qual é a melhor forma de eu começar e terminar, né? Porque eu tenho que entender o quanto tempo eu vou gastar, o menos tempo possível eu vou ser mais eficiente. Então é do meu dia a dia também, porque eu sou do processo, né? Eu sou dessa etapa do processo produtivo, enfim, até pela minha formação. Só para comentar, né, sobre criatividade também, né? As pessoas confundem muito, confundem não, mas tem essa mística assim de que para mim, reforço, né? Criatividade tem processo, né? A gente às vezes acha que assim, a pessoa faz tudo muito dentro da caixa, não, vai ser difícil de ser criativo. E aí para mim é o contrário, assim, inclusive se for analisar friamente, pessoas que são criativas, elas têm processo no seu modus operandi no dia a dia para fomentar a criatividade, né? Então, lavar louça é um exemplo ótimo. Quando eu também, a gente lava a louça com um processo. Qual lado da pia tu começa, qual lado tu termina, onde é que fica mais fácil para te não bater uma coisa na outra. E aí, por que isso, né? Isso nos libera para justamente ter pensamentos um pouco fora da caixa. Se eu estou tendo que demandar energia para pensar onde é que eu vou organizar a louça ali, por exemplo, e aí, óbvio que é só uma metáfora, né? Sim. A gente também consegue implementar isso no dia a dia e sempre, de novo, olhando para negócios, olhando para repertório fora e preferencialmente tu dedicar 2, 3 horas do dia para estar fora da tua bolha. Então, se a gente, hoje com internet e tal, tá muito acessível a gente passar 24 horas transpirando só no nosso negócio, né? E tu sabe, Rodrigo, que eu fiz uma análise também esses dias, olhando algumas pessoas, assim, e o próprio carro elétrico, as pessoas que compram um carro elétrico, elas estão sendo forçadas a pensar em processos. Claro, é isso. Olha como muda, né? Entendeu? Porque antes tu pegava o teu carro, vai até Florianópolis. Tu sabe que a cada 30 quilômetros tem um posto de gasolina. Tu nunca vai ficar empenhado, né? Agora, se tu tiver um carro elétrico e tu não parar a tua viagem, desculpa, antes de tu pensar na viagem e olhar, cara, tá, eu tô com um carro elétrico, meu carro, qual é a autonomia dele? É 250 km. Tá, é Florianópolis dá 600. Eu vou ter que fazer 3 paradas. Aonde eu vou fazer essas paradas? Faz sentido? Não faz sentido? Como é que vai ser? Às vezes é 3 ou 4 paradas, porque depende do espaçamento entre os postos de combustão elétrica aí. Então, isso também já está ajudando o público que está indo para esse lado também a pensar um pouco mais no processo. Tem uma... Eu brinco, se eu tiver um carro elétrico hoje, cara, não sei como é que seria. Tu ia ficar empenhado. E isso que eu sou do processo. Então, mas porque o nosso dia a dia é tão intenso que a gente às vezes não... Isso é o mínimo. Mas olha como o nosso dia a dia também precisa ser pensado como... Claro. Daí tem uma outra relação que eu gosto muito, assim, que eu enxergo, para mim é muito visível, né, no dia a dia, que é a relação entre comodidade e necessidade, né? E esse é um exemplo bom, né? Quanto que a gente, num carro a combustão, a gente tem a comodidade de ter muita oferta, né? E aí, geralmente, tu vê até empresas que têm uma característica mais inovadora e resiliente, justamente em ambientes mais que tem menos abundância, digamos assim, né? Então, a gente se adapta muito ao cenário, né? Então, às vezes, é isso. Se a gente não vai ter necessidade de pensar numa viagem super planejada,
a gente pega o carro e sai a qualquer hora, tudo mais. Ah, não, se eu vou ter que parar, vou ter que planejar, vou almoçar ali naquele posto que vai ter ou não, o café da manhã, enfim. Então, isso também é bem interessante. Até porque hoje, quando a gente vai fazer uma viagem longa, a gente pensa mais no tempo que a gente vai levar do que propriamente no processo. Então, consequentemente, vamos pensar agora um pouco fora da caixa, a tendência a gente ter menos acidentes com mais carros elétricos na rua vai ser maior a gente não ter acidentes. Porque as pessoas não vão andar tão apressadas, porque vai ter um planejamento maior em cima da viagem dela. Não adianta ela querer fazer um planejamento, eu vou chegar às 6 horas em Florianópolis. Tu não vai chegar às 6 horas. Porque tu vai precisar de várias paradas para carregar o teu carro, entendeu? Então, tu vai ter uma viagem familiar muito mais tranquila, muito mais desafiadora, às vezes muito mais conectada, né? Entre as pessoas, uma família viajando, vai parar, vai descontrair, porque tem aquele período de 40, 50 minutos ali que tem que ser. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Você participou de diferentes negócios, né, Rodrigo? O que a experiência real do empreendedorismo te ensinou que ninguém conta pra gente hoje? Boa. Eu sempre, no início, assim, eu tinha muito romantismo, né? Sobre empreender e tal. E eu acho que isso... A minha família não é de empreendedores, assim, eu sou de trabalhadores mais humildes, assim. E aí eu tinha sempre inspirações fora da família para dizer, um dia eu quero ser que nem esse tiozinho aqui, né? Quero ser empreendedor e tal. Na época eu nem sabia o que era exatamente, né? Mas era o cara que fazia as coisas acontecer, eu achava aquilo genial, assim, né? Então fui muito movido a esse propósito. E aí depois eu fui conectando isso com um propósito pessoal, assim, né? De pensar em impacto e tudo mais, e não somente o lucro por lucro, né? Mas para mim essa relação, assim, entre hoje em dia buscar esse equilíbrio entre realização profissional e a gente falou sobre as gerações, né? Então a gente tem essa mescla dos baby boomers e tudo mais, né? Eu chego millennials agora e tudo mais. A própria relação com o trabalho veio mudando, né? Então, naturalmente, a relação com o empreendedorismo também, né? Então, no passado era muito mais por necessidades que as empresas eram criadas e agora tem essas, né? A gente, adultos, estamos falando em ter qualidade de vida mesmo empreendendo, né? Tem ainda a mística, tipo, trabalhar demais. Isso é natural, né? E é bem natural na vida do empreendedor, né? De trabalhar final de semana, depois horário e tudo mais, né? Mas para mim, eu acho que cada vez mais a gente tem que começar a pensar um pouquinho nesse equilíbrio, assim, né? Da vida pessoal e como, se possível, buscar uma realização, né? Eu fui muito movido no início pensando assim, cara, eu quero estar muito feliz no que eu faço. E, obviamente, eu não era feliz o tempo todo e aí aquilo foi me gerando até frustrações ao longo do período até que eu pensei, Rodrigo, perceba que nenhum negócio vai ser perfeito, por mais bonito que seja a história que tu, né, o impacto que tu está gerando lá no final, tu tem que fazer a conta fechar, senão não existe nada. Então, assim, eu fui inicialmente muito movido a propósito. O negócio é números, não é romance. Exatamente. Ele, né? Então, para mim é isso, assim, foi equilibrar esse romantismo, que é legal, porque daí te dá coragem de pensar um pouco fora da caixa, e pensar um aspecto um pouco maior. O ego da gente fica bom, né? Exato, exatamente. A gente sente meio que fazendo uma diferença no mundo além do impacto financeiro, né? Daí isso que eu fui percebendo depois. Né? Para mim, eu pensava assim, o que eu estou fazendo no processo de, por exemplo, na moda sustentável, né? Onde é que vem o tecido, quem está produzindo, algodão orgânico, quanto é que eu estou gerando impacto na cadeia e tudo mais. Só que hoje, para mim, é muito mais claro que faz talvez mais sentido eu ter uma empresa com 50, 100 funcionários, tu gerar um impacto positivo na vida dessas pessoas, né? Pagar elas de forma justa, enfim, todo o impacto indireto, né, que tu tem empreendendo também, né? Então, claro, para que as famílias também, porque as pessoas são famílias, né? Então as famílias elas também têm que estar confortáveis, para isso também tu tem que ajudar as pessoas, né? Ajudar num sentido de bonificar elas, mas que o negócio seja sustentável, óbvio. Então eu acho que isso é não tirar o romantismo do empreendedorismo e trazer para a vida real, né? Isso, hoje para mim está muito mais claro assim essa necessidade humana de saúde mental no trabalho. Sim, então como tu vai... foi o nosso tema do último episódio. É isso, cara. Pô, tá tão difícil as pessoas terem uma sanidade mental e chegar nas pessoas e te falar, cara, realmente tá bem hoje, tu se sente feliz com a tua vida, no teu contexto. E sabe, isso também é um pouco da... Vamos lá, volto de novo a falar um pouco da história da nossa família, né? Se a gente for buscar, cara, quando seu pai saía para trabalhar e você pedia para ele não sair, o que ele falava? Não, eu tenho que trabalhar para botar comida na mesa, fazer dinheiro. E eu acho que é o momento de a gente mudar com os nossos filhos. Né? Hoje, por exemplo, se você for lá agora perguntar, se eu for perguntar pro meu filho, onde é que o pai vai? Eu tô indo para os Estados Unidos agora domingo, a gente vai lá atender alguns clientes, e eu tenho uma filha de 48 dias e um filho de 5 anos, né?
Então é um desafio para minha esposa também ficar com meus 2 filhos em casa, mas é uma necessidade minha, né? Mas eu poderia tensionar o negócio e falar, ó, filho, se você quer ter as tuas figurinhas da Copa, eu tenho que ir para lá para trabalhar, né? Mas hoje, se eu pergunto para ele o que o pai vai fazer, ele fala, cara, o pai vai salvar a empresa do titio. Entendeu? Como um super-herói. Eu criei essa máxima nele porque eu sempre viajei muito pela empresa, né? Pela Egos. A gente tem clientes no Brasil todo. Então, eu sempre tive essa necessidade de viajar. Então, eu acho que deu uma suavizada na relação, sabe? Então, hoje o meu filho sabe que o trabalhar não é só para ganhar dinheiro. O trabalhar, sim, faz sentido para a gente estar mudando a vida de alguma outra pessoa, de alguma outra empresa, de alguma outra organização como um todo. Se você fosse falar de um erro hoje, qual foi o maior erro que você cometeu empreendendo? Tem essa parte assim, que talvez eu demorei um pouco para tirar o romantismo do empreendedorismo. Assim, acho que eu demorei um pouco, né? Então, fui muito feliz nos negócios que eu criei. Alguns deram dinheiro, alguns deram prejuízo, né? Mas, sem dúvida, seria isso. Assim, olhar desde o início, começar olhando para o negócio como negócio e fechar a conta, né? Porque, às vezes, tem ainda essa mística, assim, como e vai muito de segmentos de mercado, né? O nível que tu está envolvido ali, como se realmente fosse até algo não muito bem visto, tu pensar na lucratividade desde o início. E para mim, eu era assim, falar em lucro, né? Vamos acalmar aqui, vamos primeiro... Cara, tem que primeiro olhar a linha final. Sim. E aí depois, porque tudo vem depois dela, né? Ou antes dela, na verdade. Então, tu conseguia acomodar todos os egos o que aconteceu, e sonhos. É o que aconteceu para a linha final daquele resultado. Exatamente. Então, a ordem é inversa, né? Então, a gente necessariamente tem que pensar nisso, porque realmente, assim como a criatividade, a gente falou que é um exercício, pensar a lucratividade da empresa também né? Então, é muito movido a isso, né? Então, a gente precisa ter esse viés, olhar de forma clara e ter maturidade para olhar os números e dizer, opa, aqui precisamos mudar a estratégia, enfim, né? Então, eu acho que eu tinha um pouco de dificuldade, assim, em olhar com essa maturidade que o mundo precisa. E aí também tem várias questões, assim, até eu acho que, né, a gente falando de diferenças de cultura, de família, a minha família não foi criada assim, eu não aprendi isso em casa. Então eu tive que aprender empreendendo de forma diferente, porque a minha família, nosso contexto de infância era assim, subsistência. Sim. A gente não pensava em guardar dinheiro, porque a gente não tinha capacidade. Então no início das minhas empresas era isso, não, se eu estou pagando todo dia aqui, tá tudo certo. Aí quando vinha um revés, óbvio que a coisa desandava, né? Então, opa, agora eu já tenho mais maturidade para sempre já pensar um passo à frente e ter um pouco menos de romantismo em todo né, nesse contexto do empreendedorismo, assim, né? Nas redes sociais hoje a gente vê o resultado, mas não vê os bastidores, né? É bem isso aí. E falar em redes sociais, né? A gente tem a ANAC Comunica aqui conosco, o nosso parceiro aí, também a Lazo Digital. Quem quiser ir conhecer o trabalho deles, fiquem à vontade aí, seguir nas redes sociais, conhecer eles mais. Posso trazer aí para vocês na descrição aqui do vídeo do YouTube e também no Spotify, o @ deles aí, ANAC Digital, ANAC Comunica e Lazo Digital, né? São os nossos responsáveis por toda a comunicação da Egos Consultoria como empresa e também agora do nosso podcast aí, Egos Talks, Gestão que Conecta. Vamos lá então? Vamos para o quarto bloco aí, sobre o propósito, né? Quando o propósito não é suficiente. Você comentou que em um dos seus negócios o propósito era muito forte, mas a sustentabilidade financeira acabou ficando em segundo plano. Por que isso acontece com tantos empreendedores? Então, eu acabei puxando, né? Mas é isso, né? Eu acho que a gente tem que, desde o início, pensar nisso, né? Então, vamos lá, teve uma leva ali nos anos 2010, 15, ali que existia um tal do Golden Circle, assim, que a gente invertia a prioridade dos negócios, né? E, cara, eu apaixonado como sou pelas coisas, eu entrei a fundo naquilo. Então, para mim, era Golden Circle para todo lado. Eu chegava lá e aí, qual que é o teu Golden Circle, né? E aí, enfim, criei alguns negócios naquele viés e a Sueca foi um dos primeiros, assim. Então, ela era muito... Peguei o embalo muito da moda sustentável, enfim, depois grandes redes acabaram adotando. A Sueca era do nosso amigo aqui Isso, o Diego Like Videos, exato. O Diego nos ajudou a espalhar a Sueca aí pelo mundo. Então, fala um pouquinho sobre o pessoal saber quem era a Sueca aí. A Sueca era uma marca de moda, a gente lançou aqui em Lajeado, depois foi para Porto Alegre, Rio de Janeiro, enfim, a gente foi expandindo a marca. Então, era
é uma marca com o viés de sustentabilidade, que na época a gente lançou em 2012, por aí, 13 talvez. Não, um pouquinho depois, 2015, eu acho. Era muito novo, assim, tu falar em sustentabilidade, ESG, que veio depois, tudo mais. Então, a gente fazia todo um processo de algodão orgânico, entendia muito a origem dos insumos, os processos, né? E eram quase que peças exclusivas, assim. Então, era o famoso slow fashion, assim, que cada peça realmente tinha uma história por trás. Então, a história era linda de fato, assim. Só que eu fiquei, acho que uns 6, 7 anos com o negócio e não parou de pé, assim. Tipo, tive bons parceiros, muita gente acreditava, muita gente ajudou, assim, falou, cara, que legal o teu propósito. Desde fotografia de graça, porque as pessoas viam, puta, pra mim eu quero ter isso no meu portfólio porque essa marca é legal. Então, ali eu fui vendo como tu criar algo um pouquinho fora da caixa te abre muito mais portas do que ser só mais um, né? Só que ele era muito isso, era tão fora da caixa que nem o mercado estava muito preparado, assim, né? Então, a gente tinha modelos um pouco diferentes de comercialização, pensando no B2B tradicional, enfim. Então, a gente sempre estava tentando buscar esse fora da caixa, mas o fora da caixa não fechava a conta, né? Então... Olhando para isso, então, Rodrigo, tu acredita que existe excesso no foco de propósito? Eu acho que existiu por muito tempo, sim. Eu acho que hoje as empresas já estão um pouco mais maduras, assim, no geral, né? Eu acho que está tendo uma nova leva de empreendedores também que não está muito atento a isso, assim. Tipo assim, cara, negócio é negócio, ganhar dinheiro aqui. E para eles têm essa leveza que até me impressiona, às vezes, assim, a galera, sei lá, de 20 anos agora, que está ali com negócios digitais, enfim, para eles têm uma leveza em empreender, assim, que talvez eu tinha no passado e que me admira, assim, só que, sim, ao mesmo tempo, né, tem essa liquidez dos negócios que tu vê que não tem algo muito estruturado, né? Então, esse é o desafio. Esse é o desafio deles agora. Exatamente, né? né? Até pela idade, né? Exatamente. Como parar de pé aquilo de fato, né? Então, às vezes, tu tem um respiro ali, tu consegue ter um Porque acerto. eles são imediatistas, né? Exatamente. É no momento. Eu preciso daquele dinheiro, aquilo ali me sustenta. É o que a gente falou antes. Aquilo ali me sustenta. Vou tocar meu negócio assim, tá tudo certo. Não vou olhar pro processo, vou olhar pro que tá me dando dinheiro. Exato. Então, acho que né, nessa questão do propósito em si, né? Hoje é muito mais para olhar para as pessoas né, especialmente para onde eu estou gerando impacto financeiro, de vida, de saúde. Né? E como equilibrar isso, propósito e resultado? Esse é o desafio, né? Acho que Hoje você teria um exemplo para nos passar que você teve que equilibrar isso em algum dos teus negócios, aí para a gente tentar até exemplificar melhor, né? Porque já que você teve diversos negócios aí também. Claro, deixa eu comentar, né, a gente falou sobre um negócio que é hoje a Fora, né? Que é o negócio de hospedagem. Opa, então, vamos falar dela já agora, então. Aproveitar o moral momento. Aqui. Então, o que é a Fora? Hoje eu crio cabanas, que elas são itinerantes, então elas podem ser colocadas e tiradas em diferentes terrenos, onde o foco é hospedagem, né? Então, todo esse embalo de Airbnb e tudo mais. Sim. Só que eu pensei, bom, não vai ser só mais uma cabana. Então, a gente criou toda uma pegada de propósito relacionado à saúde mental com a desconexão do digital. Então, hoje, para mim, o maior desafio das pessoas é se dar o luxo de ficar 24 horas offline. Conversa com qualquer pessoa, pede a última vez que ela passou 24 horas longe do digital. Esse é quase que um novo luxo, assim, né? Então, a gente, dentro da experiência, a gente criou vários pontos de contato onde é possível tu ficar sem sentir desconfortável nesse período, porque a gente não tem Wi-Fi na cabana, é intencional. E eu falo, não é só não ter Wi-Fi, tu tem que ter todo o enredo, uma narrativa para as pessoas se sentirem bem, serem seguras e tudo mais, né? Se conectarem a isso, né? Porque exatamente. Hoje, cara, vamos lá, pegou uma cabana num lugar bonito. Tu vai querer ir pro digital porque tu vai pegar o teu celular, exatamente. Vai pegar o teu celular e vai querer tirar uma foto, publicar no Instagram, então quer fazer né? Então isso eu acho legal porque realmente a gente precisa de momentos como esse, né? Então isso... Para mim, o propósito da Fora, então, é gerar, através da experiência, né, de hospedagem, uma reconexão consigo mesmo e lá no fundinho é entregar um pouquinho da saúde mental que a gente esquece, né? Então, a gente tem vários contatos analógicos, então disco de vinil, fita, cassete, tem pessoas que chegam lá e falam, mano, o que é isso aqui? Falam, isso aqui é uma fita, tu rebobina ela, aquela coisa que tem um pouco de nostalgia também, né? E é muito legal porque as pessoas... Né, eu achava confesso que eu não sabia muito bem como seria, se as pessoas iam adotar ou não, e tem pessoas que elas vão com um caderninho anotado, com telefone de emergência, o que fazer na cidade, que elas realmente ficam 2, 3 dias distante do celular, assim. Então, e hoje já está acontecendo, Rodrigo, já tem alguns lugares que você pode citar aí para até fazer um merchan aí. Sim, hoje a gente tem em São Chico, né, que é São Francisco de Paula, ali onde eu estou morando, que é a cidade na Serra, a gente tem 3 cabanas lá, e um ponto legal, assim, que
eu olhei muito para a experiência em si, né? Então, um indicador que para mim é interessante, hoje a gente está... Todas as avaliações que a gente teve, a gente passa de 100, já todas foram 5 estrelas, e aí nos deu o selo lá de... A gente está entre as 5 melhores hospedagens do Brasil em 6 meses de operação, né? Então a gente está... Deixa o arroba pra gente aí, deixa o arroba aqui pra... Boa. Então é arroba Viva Lá Fora. O fora não tinha muito disponível, então é viva.lafora no Instagram, enfim, daí lá tem todas as informações e tudo mais. E aí conta um pouquinho como é que é a experiência, né? E aí por isso que eu entrei, que eu comentei no mercado de pensar em construção de formas mais eficientes, justamente porque a nossa cabana é feita de construção modular, industrializado, tudo mais, ela sai prontinha da fábrica, né? Então, é um método um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver no dia a dia, né? Então, é isso. Ali eu consegui unir o propósito, que é aquilo, eu acredito muito que as pessoas precisam cada vez mais ficar um pouco offline, e o negócio já para de pé. Ela está ali 6 meses operando, já tem margem positiva e tudo mais, já está quase dando payback dela. Então, assim, para mim é isso. Depois de tanto errar em outros negócios, só pensando muito no propósito, ali eu consegui pensar no propósito, mas também ter resultado financeiro, sabe? Então, para mim, isso está sendo legal, assim. Então, você que quer se conectar com o seu parceiro ou consigo mesmo, siga aí Viva Lá Fora, viva.lá fora, né? Isso aí. Pessoal aqui do marketing, depois bota o arrobazinho ali para dar uma moral pro Rodrigão aí, que tá conosco aí nos ensinando bastante sobre empreender, né? Sócios, parcerias e decisões. Vamos lá, então. Você também quando destacou a importância, né, de escolher bons sócios, né? Então, até na tua experiência aí com a Local Farms, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque empreender também, a gente não empreende sozinho, às vezes a gente precisa de um parceiro, às vezes eu falo o nosso negócio hoje, eu sou o louco do negócio, meu sócio é um cara mais, né, mais seguro, mais calmo, né, pensa um pouco mais racionalmente, eu já sou emocional e eu acho que o negócio também tem que acontecer às vezes na emoção, de fazer, acertos e erros vão acontecer, né? Fala um pouquinho sobre essa questão de sócios, parcerias, como é que o que você entende sobre isso? Boa. Deixa eu até citar um pouquinho rapidinho o que era a Local Farmers, né? Isso era um negócio que surgiu aqui em Lajeado. A gente participou de um evento que chama Startup Week, né, que foca em inovação e tudo mais. Foi aqui na Univates. E a partir de lá a gente saiu, acho que eram 8 pessoas com um sonho, né? Que a gente ganhou premiação e tudo mais. E aí a ideia era conectar pequenos produtores com o mercado B2B e B2C, né? Então entender esse gap que existe entre o que o produtor vai produzir e o que o mercado está precisando, né? Então a gente queria usar a tecnologia para facilitar esse match, né? E aí, ali de fato, a gente saiu sem muita estrutura, até financeira, para criar o negócio. E aí, o que eu tinha? Eu tinha a ideia e achava que tinha os caminhos para criar o negócio. E aí, o que eu fiz? Bom, saí dando equity para todo mundo, né? Então, eu dividi a empresa lá com outros 4 sócios e tudo mais. E aí, ali, sem dúvida, foi um desafio, porque a gente foi muito movido na emoção e não teve aquela conversa difícil de alinhamento, especialmente contratual, né? E aí, depois que o negócio escala, a gente escala os assuntos não bem resolvidos também, né? Então, ali foi um exemplo que foi muito feliz. Tipo, a gente ficou 3 anos quase operando o negócio, super cresceu, pegou pandemia. Então, a gente teve uma crescente muito forte no mercado. A gente, né, virou o maior player de orgânico do Rio Grande do Sul, né? Que a gente, né, acabou atuando só com produtos orgânicos, com o selinho aquele, né? E aí, enfim, quando a gente começou a ver que os sócios tinham visões diferentes para o futuro, desandou a maionese, o famoso desandou a maionese. Então, ali foi, sem dúvida, esse aprendizado, assim, né? Então, a partir dali, todos os novos negócios que eu fiz, eu tinha aquelas conversas extremamente difíceis, que não é natural para nós, no início. Eu falo, cara, eu não falo de negócio, de cifras, sem antes a gente olhar muito bem envolvimento. Qual é o papel de cada um? Papel, envolvimento, né? E a gente sempre fala que o contrato ele precisa estar bem feito para a hora de crise, não para quando está tudo bonito, né? Então, e o contrato resolve tudo? Não, né? Ele facilita, mas a grande variável assim é a questão de saúde, maturidade mental, assim, né? Porque a gente precisa estar muito ter essa evolução, essa maturidade, esse controle do próprio ego que é natural, todas as pessoas têm, né? E muitas vezes o empreender é um afago para o nosso ego, assim, né? Então, a gente precisa ter essas conversas difíceis, né? Para que o contrato seja o mais eficiente possível, mas mesmo assim, né? Então, o famoso busquem bons advogados, não façam contratos com GPT achando que vai resolver tudo,
né, buscar especialmente... Peguei algum contrato já de clientes nossos, assim, cara, a gente via que a comunicação não era uma comunicação jurídica, né? Era uma comunicação, sim, cara, não vou pagar R$800 para um advogado fazer, vou fazer no GPT, porque não... E é uma questão de compreensão das cláusulas, esse que é o grande ponto. Isso. Assim, dizer assim, tá, legal. Entender o que é a cláusula, né? E até o que tu tá assinando, né? Então, assim, tu entender, por exemplo, o pior cenário, né? A empresa não vai seguir, vai ter ali um desacordo real societário, como vai ser feito o valuation, como é que vai ser, quais serão as variáveis analisadas, como serão inseridas as novas variáveis que não tem como a gente saber hoje, né? O crescimento e tudo mais. Então, para mim, é importantíssimo tu ter esse debate com sócios para fazer a coisa tá alinhada para quando começar a crescer, né? Porque a grande maioria das empresas, elas não quebram por falta de mercado, né? Elas quebram normalmente, até deixei escrito aqui, elas quebram normalmente problemas internos. Porque daí fica aquela guerra de egos, eu sou melhor, eu sou pior, eu que faço mais sentido para a empresa, se não é eu, a empresa não funciona. Só que quando a gente, que nem você disse no início, quando a gente define cada um o seu papel, e eu falo por nós na Egos Consultoria, a gente começou um negócio também muito na emoção das necessidades que eu venho desde 2012 com essa questão de consultoria, nesse ramo, mas não era empreendedor ainda. Em 2018, quando a gente começou, 2018, 2019, ele bem logo depois estourou a pandemia. Nós também começamos assim, cara, tu faz a parte financeira, tu faz a parte operacional e vai ser assim, né? E agora a gente vem entendendo com o passar do tempo que cada um tem seu papel no negócio, né? O Jonathan hoje é muito mais na parte estratégica, marketing comercial, né? Até pelo meu networking com a galera e tudo mais. O Rafa, meu sócio, já é um cara mais do processo, um cara mais da gestão do negócio, ele tá em cima dos clientes com nossos colaboradores em cima. Então, no meio do caminho também dá para ajustar, mas tem que se ter aquela conversa, sentar, conversar, entender qual é o teu papel agora. Para que depois a gente não tenha surpresas, né? Acho que é basicamente... É uma relação, né? Assim, como um casamento, amizade, exatamente, a gente vai uma estar relação. sempre cultivando, né? Tu vai aprendendo com o passar dos anos com a tua relação, né? E um pontinho importante também, que eu vi, né, ao longo da trajetória, que é preferencialmente trabalhar com a pessoa antes de virar sócio. Isso é um ponto bem importante, que às vezes a gente é amigo ali, porra, faz sentido, troca várias ideias e fala, olha só que legal seria de criar um negócio assim. Só que o discurso é uma coisa e o dia a dia, como aquela pessoa reage profissionalmente, quanto que ela entrega, é bem diferente, né? Então, isso é um ponto legal, que eu já tenho exemplos também de amigos que montaram a sociedade pela broderagem e não necessariamente é aquilo que o negócio precisava, né? Então, realmente é tu entender como é que aquela pessoa profissionalmente falando, quanto que ela entrega, quanto que ela tem capacidade de equilibrar com o que tu entrega. Tem que estar preparado para a gestão de crises, né? Exatamente. Então, é um ponto legal, assim. Vamos lá, então. O efeito Dunning-Kruger dos negócios. Tua palestra na Univates, agora há pouco tempo atrás, trouxe esse efeito. Como isso aparece no dia a dia dos empresários? E fala um pouquinho sobre o Dunning-Kruger, o que significa isso, para o pessoal saber entender melhor o que é esse efeito aí. Então, sabe que, confesso que eu não lembro exatamente quando que eu visualizei ele, assim, mas sabe aquela coisa que tu olha e faz muito sentido, assim, cara, isso se aplica a muita coisa na nossa dia a dia, assim, né, que é, basicamente, o Dunning-Kruger são duas pessoas, estudiosos, né, que fizeram um estudo que correlaciona a confiança com o conhecimento que a gente tem em determinada área, né, e para mim ele é muito aplicável em qualquer área, assim, né, então, ele é um gráfico onde mostra, assim, quanto menos a gente sabe sobre algo, geralmente maior é a nossa confiança que a gente consegue botar o bedelho naquilo, né? E aí, trazendo isso pro empreendedorismo, é isso. A gente está num segmento que não é o nosso e a gente olha de fora assim, cara, olha como é simples fazer aquilo ali, olha como, né, os consultores conseguem, enfim. Eu ia falar agora sobre isso. É o que eu passo no dia a dia, porque como o nosso produto da consultoria não é algo que eu tangível, eu pego e vendo com uma caixinha ou uma coisa nesse sentido, é o nosso desafio. Porque muitos olhos, e eu vou falar assim, o nosso grande desafio hoje no Brasil, até isso já diminuiu pelos resultados que a gente vem entregando ao longo dos anos para as empresas, tá? Então, eu acho que hoje a gente está muito mais autovendável, assim, as pessoas estão nos comprando porque viram resultado em outras empresas, ponto. Mas agora a gente começou um mercado no mercado americano, né? E a gente está atendendo só brasileiros. O brasileiro tem a tendência a não dar valor a serviços. Isso já é cultural nosso, né? O americano dá muito valor a serviço porque ele já está acostumado a isso há muito tempo. Então, ele compra Netflix, ele compra, né? Então, são entregas de serviços já há bastante tempo. E lá a gente está encontrando essa dificuldade com as empresas que a gente está atendendo
de mostrar isso, entendeu? De entender, cara, faz sentido tu buscar uma pessoa que vai te ajudar nesse contexto, entendeu? E não é tão simples, não é simplório o que eles estão fazendo. Eu passei por 2 experiências agora nas últimas semanas aí, onde os clientes falaram, pô, cara, mas o que eles fazem é simples. Eu também consigo fazer. Daí quando chegou agora que eles precisaram olhar e ver o que eles precisam, pô, não, papai, não é só assim. Daí agora, pô, vamos fazer dessa forma? Não, cara, não é simples. Eu não consigo fazer um produto no qual eu vou levar 8 meses, 6 meses para fazer, agora diminuir ele para 3 meses porque você quer ter uma economia. Eu vou prezar pela qualidade da minha entrega, porque você vai me cobrar pela qualidade da minha entrega também. Ao menos que a gente determine aqui, eu vou fazer até essa parte, a partir dessa parte é com você, né? E se você quiser continuar, você me contrata de novo. Então é um desafio, né? Então é uma situação, principalmente no serviço que a gente passa no dia a dia aí. O mundo hoje tende aí a simplificar coisas extremamente complexas, que não é assim, e muitas vezes deixar complexo coisas simples, né? Então esse efeito eu percebo muito, assim, né? E comentando ali do efeito Dunning-Kruger ainda, tem um ponto interessante que a gente tem o ápice, eu não lembro exatamente a expressão, mas é o ápice da ignorância que eles chamam, que é a gente tá tão leigo sobre aquilo que a nossa confiança tá lá em cima, né? E logo depois daquilo começa o que eles chamam de vale da desilusão, que é o quê? Quanto mais tu vai aprendendo sobre aquilo, tu vê que tu não sabe nada daquilo, né? E aí tu chega lá embaixo, que é o vale da desilusão, que é onde muitos empreendedores acabam desistindo do negócio. Então, trazendo para o mundo de negócio é isso. Sim. A gente começou algo, uma nova área, né? Estudei aqui, fiz aqui, vi alguns videozinhos de YouTube, né? Instagram, vou criar um negócio. E, cara, pega qualquer aplicação, desde uma lojinha de esquina até um negócio mais estruturado, né? E essa resiliência que vem depois desse vale da desilusão é que muda muda o game. Então, no meu mundo de negócios, o que eu aprendi foi o seguinte: eu sei da minha ignorância sobre algo, busco o conhecimento, só que qual que é o desafio, né? Que tem um efeito colateral que é o seguinte: é muito comum em estudiosos, PhDs, enfim, a galera que é muito da academia, eles têm a dificuldade de botar em prática todo aquele conhecimento, que justamente fala, cara, olha como é complexo resolver esse problema. O dia a dia é diferente, a prática é muito exatamente diferente da teoria. Então eu tenho esse método que é o seguinte: eu vou controlando o meu conhecimento com a minha confiança. E aí, ao longo, a execução é que vai me dando os caminhos, entende? Sim. Então, eu sou muito fã de buscar um conhecimento prévio para me sentir preparado para criar algo. Até para debater com alguém que seja mais experiente no ramo. E eu, como tenho paixão pelas coisas, quando eu estou aprendendo algo novo, essa paixão vai abrindo portas, assim. Então, se for ver todos os negócios que eu fui, agricultura, moda, enfim, não necessariamente eu tinha uma experiência prévia. Eu fui lá e falei, cara, quero entrar nesse negócio, esse mundo que eu acho que vou me realizar aqui. Na experiência também, da fora, né? Eu não tinha conhecimento de hospedagem, nada disso. Eu fui aprender, comecei a executar, vi que eu não sabia nada, fui aprendendo mais e o negócio vai me mostrando os caminhos. É um processo de humildade que tu tem que ter também dentro desse processo, porque tu vai ter que entender que, pô, realmente eu não sei, mas eu vou ter que aprender com humildade e buscar informação. Às vezes com uma pessoa que tem menos conhecimento que você em vários outros aspectos, mas naquele detalhe ali o cara sabe. Isso. Todo mundo é especialista em algo, né? Isso. E aí a gente entendeu... Isso que eu falo muito nas nossas consultorias. Cara, cada um é especialista em algo, mas a gente tem que entender o que ele é especialista e tirar o melhor dessa especialidade dele. E como ele vai agregar para o objetivo final. E como equilibrar, né? Confiança e humildade? Para mim, executando, tá? Acho que esse é o grande ponto, assim, porque às vezes quando a gente está com muita confiança, o mercado é o melhor boxeador da vida, né? Ele nos dá o jab direto na cara de volta e fala, opa, o que tu criou aí não é tão bom assim. E ao mesmo tempo, o contrário. Às vezes a gente tem pessoas com conhecimento ou com capacidade muito boa e... travam, né? Deixam de executar coisas e muitas vezes até perdem a oportunidade de realmente botar um negócio no mundo, assim. Então, por isso que para mim é esse equilíbrio, assim. Quanto que eu sei que eu não sei e quanto que o caminho de estar executando aquilo vai eternamente vai estar me trazendo conhecimento, né? Acho que esse é buscar esse equilíbrio, assim, da execução e da falta do conhecimento Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente não sabe, né? Tem a metáfora da ilha do conhecimento, né? Que é justamente isso, assim, a ilha é o que tu conhece e ela faz fronteira com o desconhecido. Então, quanto maior tua ilha do conhecimento, maior é a fronteira com o desconhecido. Isso, então, é verdade. Todos os mundos, todos os segmentos, enfim, a gente tem isso, né? Então,
quase que infinito, assim, né? Essa busca pelo conhecimento, né? Rodrigão, muitos dos nossos ouvintes aqui são empresários de marcenaria e indústrias. Uma grande porcentagem porque é a Egos, né, hoje. A gente está tentando trazer isso para outros empresários também, para conectar com outros negócios. Como hoje você considera que podemos inovar em negócios considerados tradicionais? Você falou agora da construção civil. Acho que é um bom exemplo para você seguir aí falando sobre isso, porque você está estudando esse mercado agora, né? Falando do efeito Dunning-Kruger, né? Eu estou olhando muito para esse mercado de construção industrializada, né? Aí hoje estou fazendo uma pós-graduação, casualmente semana que vem eu vou para São Paulo participar de uma feira que é de construção industrializada e tudo mais, para equilibrar ali o meu desconhecimento com o que eu acho que eu vou saber, né? Então, hoje tem muitos caminhos, né? Então, os eventos de inovação, tudo mais, que para mim é um começo assim para a gente olhar um pouquinho fora, né, da caixa, assim, porque para mim é isso, assim, a gente buscar um pouco olhar para fora, buscar referências, tudo mais, e ao mesmo tempo olhar para dentro do negócio em como trazer essa inspiração de fora para melhorar e trazer um resultado real para dentro, né? Então, acho que meio que a gente veio falando aqui várias vezes. Então, para mim é conseguir olhar internamente o que a gente pode e deve botar energia e, se possível, pensar isso aqui vai me dar o melhor resultado, né? Eu sei que é meio que chover no molhado, mas equilibrar isso com a busca de repertório, né? Esse que é o grande ponto. Então, para mim, esse mix de tu olhar para fora, para outros segmentos, como é que eles estão resolvendo os problemas talvez parecidos com o meu, e como é que eu posso trazer isso para dentro, e buscar essa conexão, né? Então, isso para mim é algo bem legal, assim, que muitas vezes o próprio nicho de empresários está muito focado no seu grupo ali, que são é legal tu debater sobre problemas semelhantes, né? Mas eu sempre falo, se tu buscar olhar para uma área, sei lá, da saúde, como é que os caras resolvem um problema que tu vai olhar, mas se eu testar isso aqui no meu negócio também, né? Eu lembro uma palestra que eu fui muitos anos atrás, assim, um camarada falou assim que ele foi um dos primeiros que falava sobre criatividade, né? Ele falou que ele tinha como meta mensal, cada semana, ir num evento que era totalmente fora do segmento dele. Toda semana ele tinha lá encontro dos médicos geriatras do Brasil, em Porto Alegre. O cara ia lá num segmento totalmente fora, possivelmente entendia quase nada das palestras, mas ele falou que sempre trazia algo que, se ele tivesse realmente pleno lá e focado naquele conhecimento e nos processos, talvez ele podia aplicar isso para o negócio dele, né? Então, claro que não precisa fazer isso nesse nível, né? Mas sempre que... Mas olhando para isso, né, Rodrigo, eu acho que é algo importante, porque todos os negócios, vamos lá, quando a gente falou várias vezes aqui que inovação, ela não é só tecnologia, né? A gente comentou durante a nossa conversa aqui já que inovação não é só tecnologia. Por quê? Porque a gente tem que olhar para os processos internos, externos e tudo que gira em torno desse negócio. E se a gente começar a olhar para outros negócios, claro que outros negócios têm ações que vão conectar com o nosso negócio, que a gente não vai fazer a mesma coisa, não Ctrl+C, Ctrl+V, mas que dá um insight para a gente poder olhar para o nosso negócio e melhorar o nosso negócio naquela operação, naquele sentido. Às vezes, na comunicação com o nosso cliente, porque tudo se vende hoje, né? A gente vende uma operação, a gente vende um produto, a gente vende uma consultoria, a gente vende um conhecimento, a gente vende tudo. Então, até mesmo no processo comercial, eu acho que um exemplo bem mais simplório de a gente falar aqui, a venda, ela se aprende, né? Então, a gente tem que olhar como é que o cara está conseguindo vender uma consultoria. Por que ele está vendendo a consultoria se não é algo tangível? Por que eu não consigo vender esse copo aqui e o cara vende uma consultoria? Eu consigo entregar o copo cara e o cara não consegue entregar a consultoria. O que ele está mostrando, né? Olhar mais para valor do que para preço, né? Então, dentro disso... O que diferencia empresas que crescem das que ficam estagnadas no mercado hoje? Então, essa para mim é muito, né, eu acho que tem essa relação com inovação, né? Eu acho que né, e assim, de novo, a palavra está muito batida para mim, né? Inovação, né? E pouca gente, de fato, olha para ela de forma clara e diz, não, é isso que eu posso inovar assim dentro da minha empresa, né? E para mim hoje, cada vez mais, é uma necessidade a gente trazer tecnologia para dentro, né? Olhar para processos e fazer esse mix entre cultura interna, né? Porque para mim esse é o grande ponto, assim, de como a gente criar um ambiente propício para a inovação ser instaurada, né? Isso é um grande ponto que eu acabei não citando, assim, mas para mim é fundamental, né? De tu realmente criar esse ambiente para as pessoas estarem mais adeptas a pensar fora da caixa, implementar testes, tudo mais, né? E cada vez mais eu acho que a gente olhar para isso, para esses
processos e cultura interna vai ser fundamental para a gente seguir crescendo, tá? Porque eu acho que cada vez mais as barreiras estão caindo a nível comercial, né? Globalização, enfim, que é uma palavra super antiga, mas que está cada vez mais presente também. Então, dá um exemplo da construção civil, né? Então, hoje, o Brasil, enfim, ele tem uma participação considerável do PIB e tudo mais. E hoje, a própria China já está produzindo casas, botando em containers, e as casas chegam prontas no Brasil. E hoje, um dos maiores mercados brasileiros da construção civil... Daqui a pouco eles estão botando até um chinesinho junto no container, né? Então, é a Minha Casa Minha Vida, né? Que hoje tem um déficit muito grande de moradias e tudo mais. Então, hoje, muitas empreiteiras, enfim, consultoras ficam de pé fazendo Minha Casa Minha Vida, e aí tem um prédiozinho aqui, outro prédiozinho ali para lucrar um pouco mais. Mas esse é um sinal claro, assim. Hoje, os chineses têm total capacidade já de produzir uma casa, botar no container, vir aqui, instalar a casa e, tá aqui a Minha Casa Minha Vida entregue, me dá esses reais aí, entendeu? Então, é um sinal como a gente tem que estar olhando para isso, e se a gente ficar... E, de novo, a construção é um bom exemplo, porque, para mim, é um dos mercados mais defasados do Brasil, e é uma realidade, assim, por questão cultural do mercado, né? E eu acho que é muito de a gente olhar, por isso que eu gosto de falar de olhar para outros mercados, para a gente entender a maturidade, que isso é uma variável bem importante. Maturidade interna, quanto que eu estou preparado para trazer algo diferente e implementar isso na minha empresa, e o quanto que o meu mercado, o meu cliente está preparado para absorver isso também, né? Então, trazendo para exemplos mais tangíveis, assim, é o famoso, vou botar amanhã no meu atendimento aqui, do meu consultório médico, vou dispensar minha secretária, né? Aí tu pensa, teu público-alvo são senhores e senhora de 60 a mais. Qual vai ser o resultado que vai ter? Catastrófico, né? Então, esse é um exemplo clássico, assim, que já acontece, né? Então, hoje mesmo eu estava tentando marcar um exame médico ali, falando com um robô, até que eu enchi o saco, falei, cara, desisti, não vou, porque é isso. Mas está usando a tecnologia para tirar uma pessoa do atendimento, mas não está sendo efetivo. Exatamente, é algo que é, enfim, é isso, não traz um resultado real, sim, entendeu? Os caras vão dizer, não, mas aqui eu tô diminuindo 30% o custo, mas daí tu tem que olhar o balde furado, quanto tu está perdendo de cliente. Exatamente, né? Então, é um ponto importante, assim, para a gente estar olhando. Enfim, então, para mim, empresas que vão continuar crescendo e tendo essa né, buscar mercado, é fazer o bem feito, né, o básico muito bem feito, que é, né, os 4 P's do marketing ali, entregar, sim, preço, prazo e tudo mais, que ainda definitivamente é o que rege o mercado, mas a gente tem que estar olhando como constantemente olhar para o que está vindo de transformação, e não necessariamente inovação, mas o que está sendo transformado no mercado, como é que isso vai impactar internamente o negócio, né? E falando em inovação, tecnologia, temos que falar aqui da Ituus Imports, nosso parceiro aí, o nosso parceiro master no podcast, é Gustavo Gestão que Conecta. Você aí, marceneiro, você aí, dono de marcenaria, que quer inovar, que quer crescer como tecnologia dentro da sua empresa, ter mais resultados, mais eficiência produtiva na cadeia produtiva, contata aí o pessoal da Ituus, melhores routers do mercado, coladeiras de borda e todos os equipamentos para marcenaria e importados com entrega aqui no Brasil, né, com montagem no Brasil, com técnicos capacitados aí em todo o mercado nacional e também agora no norte-americano, certo? Ituus Imports, seguem aí, buscam eles. Valeu, nossos grandes parceiros aí. Vamos então aqui falar um pouquinho o que faz realmente uma empresa crescer, Rodrigo. Depois de tantos projetos e experiências que você teve aí, qual você acredita ser o fator mais importante para o crescimento de um negócio hoje? Você já falou muito sobre isso, mas eu queria que assim você fosse um pouquinho mais direto agora falar sobre isso. O que você considera hoje importante para um negócio crescer? Olha, tentar resumir em poucas palavras, assim, mas para mim, sem dúvida, a eficiência, assim, né? A gente conseguir executar com muita maestria, né? Porque quando o mercado está nessas transformações e tudo mais, e ficando mais enxuto, a gente tem que ser cada vez mais eficiente, né? Então, para mim, a gente pensar em inovação e conseguir trazer essa eficiência interna, para mim, já é uma necessidade cada vez crescente, assim. Então, acho que a gente olhar para eficiência como um todo, né? Então, seja comercial, que é o que vai puxar o ponteiro de crescimento de receita, mas também olhar todo o nível de experiência de entrega, como que a gente está trazendo o resultado final para casa, né? Então, para mim, executar bem, eu acho que é o fundamental, assim, independente do segmento, não é a ideia mirabolante, esse para mim é o principal ponto, assim, a gente olhar para
o que a gente está fazendo e como fazer melhor constantemente, né? A Fora é um exemplo, que não é uma ideia mirabolante. Não, É algo que você pensou na saúde mental das pessoas, É. em tentar conectar mais, que é o grande desafio hoje, né? Que nem você disse, é difícil uma pessoa ficar 24 horas sem redes sociais. Então, acho que é um belo exemplo para a gente falar aí sobre a Fora. E falando em Fora, antes a gente acabei não comentando, Fora, momentos especiais, lembram sempre um vinho, né? Algo especial para acompanhar nosso momento. E nosso parceiro aí da Empório Gastro, vamos lá, Ricardo, conecta, segue o cara aí, já faz uma parceria com o cara aí nas cabanas dele, quem sabe não rola um negócio também. Indo para a pergunta final, então, Rodrigão, quero te deixar todo o nosso episódio aqui, a gente deixa uma pergunta final para você falar para o nosso público aqui, diretamente para eles. Livre expressão, do jeito que você imagina aí. Vamos lá. Se tu pudesse deixar hoje uma mensagem para empresários que estão tentando crescer, inovar e construir algo relevante, qual seria a mensagem? Você que olhou para vários negócios, vários segmentos, várias experiências, fale um pouquinho para o nosso público aí que está querendo empreender. Então, eu acho que o fundamental ainda é olhar para dentro de casa, como a gente vai ser mais eficiente, né? Vai entregar mais valor para todos os envolvidos, né? Então, o nosso cliente, especialmente, que ainda é quem paga a conta, a gente tem que estar constantemente olhando para eles, mas cada vez mais, para mim, está claro o quanto que a gente investir nas pessoas internas do time é fundamental, assim, né? Da gente estar olhando em como o talento humano eu acho que por muito tempo vai sobressair né, em relação à IA, assim. Então, acho que para mim é fundamental a gente pensar na capacidade humana interna do nosso time, seja interno, consultores, parceiros, para a gente estar constantemente olhando para a operação e dizendo como é que a gente vai melhorar isso aqui. E aí a inovação ela vai naturalmente se aparecendo, né? Vai abrindo portas para a gente dizer, opa, tá aqui uma oportunidade para a gente criar um novo segmento de negócio, enfim, porque, de novo, não tem um momento mágico, assim, né? Isso é um bom ponto que às vezes a gente olha de fora, a gente acha, olha ali, tá ali o dia D, né? Mas geralmente é uma construção de várias variáveis, né? Que a gente vai tendo no dia a dia para chegar lá e conseguir, né? Então, a história nem sempre é tão romântica como parece, esse é o grande ponto, né? Então, a gente tem que ter capacidade para olhar friamente para os negócios, focar no que interessa, que é número, né? Principalmente, e entender que as pessoas é que, né, fazem esse número com a gente, né? Então, para mim, tá sempre a gente buscando essa maior eficiência, assim, é fundamental que depois, né, e paralelo a isso, a inovação, ela vem se constituindo dentro de um contexto que tem que ser propício para a gente conseguir inovar de fato, né? Então, e buscar repertório. Esse, para mim, sem dúvida, é o grande ponto final, assim, para a gente estar pensando fora da caixa, né? Para buscar o sucesso nos negócios aí, né? Massa demais. Viu, galera? Não só eu que falo de eficiência, hein? Tudo vai em não torno foi da combinado, né? Não foi combinado. Para mim Rodrigão, momento especial que a gente considera aqui como agradecimento também pela experiência trocada, né? Por tudo que você trouxe para nós de conteúdo hoje, abrilhantando e trazendo mais força para o nosso canal aí, né? Segue lá, puder compartilhar o máximo possível para a gente também, é importante. A gente gosta de deixar um mimo aí, um presentinho para os nossos convidados, tá? Então, de alguns parceiros nossos, aqui tem a Empório Gastro, que acabamos de falar, né? Então, já pode degustar, já pode olhar, já pode aprender aí. E quem sabe entrar em contato. Temos aqui também nosso parceiro, vou abrir aqui, né, cara? Vou abrir aqui, depois eu boto no... A Etus Imports aí nos manda alguns brindes aí. Aqui um pouquinho da... Aí, ó. Camisa da Etus aí, né? Camisa que até parece nem parece de empresa, né? Diferente, inovar. Diferenciado. Liga Egos Consultoria, uma mochila. Aí, ó, uma mochilinha nova. Já com a nossa logo nova, né, Ana? Essa logo nova já teve a experiência aí conosco. Obrigado de novo. Certo, Rodrigão? E já vou degustar esse vinho aqui. Vai. Possivelmente um vinho lá em São Chico, né? Isso aí. Friozinho da Serra. Segundo o nosso parceiro da Empório, o Ricardo, eu deixei um vinho italiano para ele e um chocolatinho para ele degustar. Arrasou, obrigado. Show de bola. Pessoal, se você gostou das reflexões do Rodrigo aí, que trouxe aqui hoje pra gente, vale a pena acompanhar seus projetos, conteúdos, iniciativas ligados à inovação, empreendedorismo e criatividade, tá? Os contatos todos estarão aqui no YouTube, no Spotify, pra gente seguir aí, certo? Rodrigo, cara, muito obrigado, brother. Obrigado aí pelo ensinamento, cara, é importantíssimo, acho que esse assunto, a gente vem sempre procurando trazer assuntos muito relevantes para o mercado e a gente vinha trazendo muito de empresas. Cara, vamos trazer alguma coisa fora da caixa, então a gente trazer para os próximos episódios, né, Ana?
acho que vai seguir uma linha agora até para os próximos meses aí, é nesta linha de empreendedorismo, é inovação. Vamos trazer para o próximo episódio aí alguém da construção civil também, que está inovando no mercado do nosso Vale do Taquari. Então, acho que está vindo muito ao encontro aí, né? Se fez sentido para você esse conteúdo, compartilhe aí com empresários, com amigos, com quem quer empreender também no mercado. E nos segue aí. Nos vemos no próximo episódio do Egos Talks, Gestão que Conecta, porque afinal de contas, empresa organizada sofre menos. Um grande abraço.